Os indianos se apertam nas metrópoles e buscam a paz no Rio Sagrado. E é para lá que a gente vai agora, nessa viagem fascinante. Em que lugar do mundo você costuma ver esta cena? E essa outra aí? Higiene na Índia é assim. Nada de quatro paredes. É na rua mesmo. Um pedaço de ferro, um pouco de algodão na ponta e lá vai o limpador de ouvido. Limpa dali, gira daqui. Os carros passam, as pessoas olham e ninguém se incomoda. Às vezes tem até fila de espera, valoriza o atendente. O serviço custa o equivalente a 25 centavos de real. Estamos em Calcutá. Melhor você se acostumar com esse som. Melhor você se acostumar com essa imagem. Viemos conhecer os mistérios do rio Ganges. Águas sagradas para os hindus, onde se limpa muito mais que a alma. Um leito sagrado venerado em todo o país. Vamos descobrir onde ele nasce no Himalaia e como é a sua foz. O rio, um dos mais importantes do planeta, tem 2.500 quilômetros. Será que existe algum outro no mundo que desperta tanta paixão? Banho coletivo, banho sagrado em águas sagradas. Para descobrir por que esse momento é tão importante e concorrido, a gente veio até Haridwar. Você está num lugar especial. Uma das 7 cidades veneradas pelos indianos. Eles acreditam que aqui seja a porta de entrada para Deus. Por que será? Você quer conhecer a Índia, vai para o Kumbh Mela, que todo mundo vem para cá. O Kumbh Mela é um dos festivais religiosos mais importantes do mundo. Não há uma estimativa oficial, mas os organizadores da festa calculam que 70 milhões de pessoas passam por Haridwar nos quase 4 meses de festival. E a principal atração, sabe qual é? É uma multidão de gente que vai tomando as ruas e a maioria dessas pessoas que está caminhando nessa direção, saindo para tomar banho no rio. O rio Ganges. Para os indianos, Ganga. O rio é venerado na forma de uma deusa. No primeiro momento você fica meio assustado, mas é maravilhoso, é tudo muito rico, né? É preciso respeito. É preciso acostumar a olhar. É preciso aprender a simbologia de cada gesto. A história desse sadhu é muito curiosa. Segundo ele, 22 anos atrás, ele decidiu oferecer o braço a Deus, o braço direito. E ele fica assim o tempo inteiro. Segundo ele, nunca abaixa o braço para nada. Dorme assim, come assim, toma banho assim. No começo ele teria sentido dor, mas hoje já se acostumou a viver nessa posição.
Para os indianos, os sadhus são homens purificados, capazes de suportar sacrifícios. A yoga ajuda a manter a posição bastante desconfortável. As unhas nunca são cortadas. Quando ficam longas demais, se quebram naturalmente, comenta o sadhu. Mais do que estranheza, os sadhus despertam admiração. As pessoas recebem cinza nas mãos e precisam comer um pouquinho da cinza. Os sadhus acreditam que as cinzas, como o resto do fogo, as cinzas são uma forma de cura espiritual, uma espécie de limpeza da alma. Toda essa área é destinada aos sadhus nessa época do ano. Eles passam os 4 meses do festival em tendas improvisadas como essa aqui. Nós somos convidados para conversar com este grupo e a gente precisa cumprir o ritual. E o primeiro deles é retirar os tênis. Ai. Eu estou aprendendo que para cumprimentar os sadhus, a gente não pode tocar as mãos deles. O jeito correto de se cumprimentar é fazer assim. Nesse espaço há pelo menos 20 sadhus de várias regiões da Índia. Um deles se chama... O nome soa complicado, mas é bastante comum no país. Eles estão agora me oferecendo um chá que os sadhus tomam todos os dias e a gente precisa tomar para cumprir mais um ritual. Okay. Você conseguiria ficar sem cortar o cabelo por 9 anos? Este sadhu, sim. E explica que para se tornar sadhu, você tem que se desapegar, esquecer sentimentos como ciúme, ódio, rancor. Só assim você se torna mais puro para ajudar outras pessoas. O sinal na testa é a marca do hinduísmo, uma forma de libertar a mente. Aliás, você seria capaz de se libertar de qualquer posse, até das roupas. Esse sadhu fica assim, pelado o tempo todo, cobre o corpo apenas com cinzas. Para um sadhu, é mais importante ser do que ter, esclarece. Mas e como explicar então os óculos de grau? Deles, o sadhu não consegue se libertar. Para esse outro sadhu, também é mais fácil se livrar das roupas do que dos óculos de grau. Dezenas de pessoas procuram esses homens no Kumbh Mela. Curiosas para decifrar seus mistérios. Como ter vergonha se o corpo é sagrado? O senhor de 70 anos conta que tem admiradores no mundo todo. Difícil é entender o inglês dele. Para o sadhu, a música, dança e visitas. Este homem explica que veio ao festival cumprir uma tradição hindu. Jogar as cinzas da avó dele no rio Ganges. Ele é pós-graduado em ciências políticas e durante o período em que fica aqui, engraxa sapatos para a família poder sobreviver. Agora, olhando assim de perto, será que ele vai mesmo conseguir clientes o suficiente? Apesar da multidão que invade Haridwar durante o Kumbh Mela, talvez não seja tão fácil. É tanta gente que as autoridades precisam fechar a cidade. A polícia, em vários pontos,
improvisa barreiras de proteção como essa aqui. Durante os meses de festival, os carros ficam proibidos de circular em Rádio do Ar. Mesmo assim, há sempre alguém que desrespeita as leis de trânsito. A proibição de veículos é medida sensata. Imagine que para chegar a Haridwar, saindo da capital Nova Delhi, nós gastamos 10 horas. E olha que o trecho é curto, de apenas 180 quilômetros. A explicação? Olha a situação. Engarrafamento, pessoas ultrapassando ali, olha, pelo acostamento. E é assim o tempo inteiro. Só o que se ouve aqui é buzina. Quem reclama do trânsito no Brasil é porque não conhece a Índia. Um país misterioso e caótico, com mais de 1 bilhão de habitantes. O que não falta por aqui é confusão. Em Calcutá, por exemplo, será que é possível compreender a lógica desse trânsito? Esse é um dos principais cruzamentos de Calcutá, uma das maiores cidades da Índia. Escuta o barulho. É o tempo inteiro assim. E como o calor é demais, a roupa fica desse jeito. Faixa de pedestre até existe, como essa aí na frente. Mas quem disse que os motoristas respeitam? Pedestre aqui definitivamente não tem preferência. Os policiais bem que se esforçam para ajudar. É no braço que tentam organizar o trânsito. Qual será a maior aventura? Andar de carro ou a pé? Na carroceria de um caminhão, o pedido ignorado: respeite as leis de trânsito. Que leis? O taxista explica que elas existem sim, mas ninguém obedece. Está na profissão há 9 anos e reconhece: é bem difícil dirigir na Índia. Alguém duvida? Dá só uma olhadinha nesse cruzamento. Todas essas pessoas aqui estão tentando chegar ao outro lado da avenida. Famílias inteiras, gente de moto, a pé, no triciclo motorizado. Não há o que fazer a não ser esperar os carros permitirem a nossa travessia. Onde falta semáforo, sobra improviso. Os guardas esticam uma corda, isso mesmo, uma corda. Só assim os carros vão parando. Você daria conta? Acho que agora vai. Valeu, let's go. Vamos lá. Finalmente consigo atravessar a rua. Mas foi um sufoco, viu? Olha o perigo aí. Os carros vão avançando para cima das pessoas. Pra gente foi só mais uma travessia. Mas para eles, essa é a realidade diária.
Perambular pelas ruas da quarta cidade mais populosa da Índia é mergulhar na multidão desse país. Nenhum metro quadrado pode ser desperdiçado. Num passo, uma loja. Outro passo e outra loja. São minúsculas, mas funcionam. Esse comerciante retrata bem como cada espaço é aproveitado ao máximo. Pra gente fazer entrevista, tem que tirar os panos da frente aqui. Diz que trabalha no mesmo ponto há 58 anos. 58 years. 58 years? Para entrar na loja de tecidos, precisa passar pelo balcão lotado de mercadorias. Para depois ficar ali, sentado durante as 12 horas de trabalho, sem muito espaço para mexer. Pelo menos tem um ponto só meu, ele comenta. Apesar da inegável desordem, as pessoas são educadas e fiéis às tradições. Que tal, por exemplo, fazer a barba na esquina de casa? Durante a viagem, encontramos várias barbearias ao ar livre. Profissionais que conseguem serenidade apesar do caos e que capricham no trato do visual. O gelo é para aliviar a pele. E quando a gente pensa que a limpeza já terminou, o barbeiro está na profissão há quase 20 anos. Mais um serviço completo. Precisa consertar a roupa às pressas? Calma, na Índia há sempre um costureiro no próximo quarteirão. Este aqui, por exemplo, é o quarteirão das livrarias. Daqui até o fim da rua, são mais de 50 vendendo obras do mundo todo. I know. Namastê! Você lembra desse som? A boa e velha máquina de escrever não virou peça de museu por aqui. Ainda é o sustento de muitas famílias. Há 30 anos, este homem se dedica ao mesmo serviço, datilografar documento para os outros. Atendo de 15 a 30 pessoas todos os dias. Como é que será que ele consegue se concentrar com tanto barulho, hein? O trânsito é o reflexo da Índia superpopulosa. Andar de ônibus aqui exige alguma disposição física. Os ônibus não param nos pontos, só diminuem a velocidade para que as pessoas possam embarcar. Nós vamos entrar nesse aqui, se é que cabe a gente, né? Hã? Olha só. A exemplo do Brasil, os ônibus estão sempre cheios. A diferença é que aqui os passageiros vão até no espaço que é do motorista. Tem um aqui sentado em cima do motor, por exemplo, outro ali bem atrás do homem que está ao volante. Em Haridwar, o movimento de pessoas também é intenso. Mistura de cores, de sons. Todos em busca de um pouco mais de equilíbrio. Haridwar tem cerca de 300 mil habitantes. Como a cidade fica fechada e alguns locais são distantes, o melhor a fazer é recorrer a um rickshaw, um triciclo motorizado como esse aqui, que é usado como táxi. Let's go? Os solavancos são muitos e o triciclo também tem buzina. A gente sempre acha que vai acontecer uma batida a qualquer momento. Olha lá.
Apesar da correria, quem visita o Kumbh Mela sempre encontra um horário para contemplação. A simplicidade de um gesto é a surpresa num fim de tarde no Ganges. Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, numa celebração hindu. Há anos ele vive na Índia. Encontrou no país abrigo depois de ser perseguido no Tibete e por aqui ficou. Às margens do Ganges, as cerimônias se multiplicam. O fogo purifica a alma. As sementes de rosa são a oferenda. E o gesto se repete infinitas vezes. Se há algo que aprender com os indianos, é dedicar pelo menos 1 hora por dia à reflexão. E o Ganges alimenta todas essas esperanças. Alimenta a sabedoria. Esse homem explica que no hinduísmo, tudo é motivo para comemoração. Do nascimento de uma criança à morte de um homem. Para o Ganges, seguem as oferendas. Flores e velas. Nem mesmo o som das ruas rouba a delicadeza das cerimônias. À noite, de dia, o Ganges é sempre o destino de quem participa do Kumbh Mela. A correnteza aqui é forte. Mesmo assim, o banho é indispensável. Mas e a água do Ganges não está poluída? Limpo e cristalino. Como a maior parte dos rios, é assim que o Ganges também nasce. O Ganges nasce no Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo. E é para lá que a gente vai agora para tentar encontrar o berço do leito sagrado. A pequena cidade de Uttarkashi é o ponto de partida. A estradinha cheia de curvas tem pouca sinalização e nenhum acostamento. Mas pelo menos não tem buraco. Um trecho de pista única e ficamos à beira de um penhasco. Lá embaixo, o vilarejo silencioso acompanha o Ganges. Pela primeira vez estamos sozinhos na Índia. A paisagem seca é a lembrança. O período da chuva ainda não chegou. E quando for o tempo da chuvarada, quem mora na região tem que estar preparado. Os próprios moradores fazem a manutenção da estrada. Esta família, por exemplo, está limpando o caminho da chuva. Enquanto a mãe cuida das crianças, os filhos mais velhos ajudam o pai a remover as folhas e as pedras que caem da montanha. A mulher comenta que há poucas opções de serviços por aqui. Ela trouxe as filhas. Aprende o trabalho e por aqui é questão de sobrevivência. Por aqui a noção de tempo é diferente. Determinada pela natureza. De agora em diante, nossa viagem vai continuar a pé. Nós tivemos que deixar o carro lá embaixo, mas esse momento não pôde ser filmado porque o exército da Índia não permite imagens nessa região considerada uma área estratégica.
A área é de fronteira entre a Índia, a China e o Nepal. Nós estamos indo para uma parte da montanha parecida com aquela lá, já coberta de neve. Como a temperatura vai despencar, nós também tivemos que trocar de roupa. Eu, por exemplo, estou com uma camiseta, esse casaco, 3 calças, ó. 1, 2, 3 e luvas. Quanto mais a gente sobe, mais verde a paisagem. No nosso caminho, encontramos alguns moradores do Himalaia. Duas vezes por dia, a senhora busca madeira na floresta. É para aquecer a casa e cozinhar, ela responde. Ela carrega sozinha quase o peso do próprio corpo. Para ela, carregar todo esse peso é questão de necessidade. Mas como explicar a opção de algumas pessoas pelo sacrifício? A subida à nascente do Ganges nos faz lembrar, por um instante, os sadhus em Haridwar. E esse aqui fica assim, em pé, o tempo todo. Você conseguiria? Diz que faz 12 anos que está nessa posição, em pé o tempo inteiro, sem sentar 1 minuto. Ele dorme, inclusive, assim. Ele tem 68 anos e registrou com essa foto o momento em que virou sadhu. Ele teve que ficar 10 dias deitado com essa grama por cima até que ela crescesse. Os sadhus largam família, emprego, deixam tudo para se dedicar aos outros. Vivem de doações. São vegetarianos, por isso o cardápio aqui pouco muda. No refeitório organizado para o Kumbh Mela, os sadhus comem uma mistura de arroz, vegetais e água. Chá não pode faltar. E as refeições são feitas com as mãos mesmo. Hábito comum entre os indianos. Alguns sadhus são casados, mas não almoçam com as esposas. Seguindo a tradição de muitas famílias indianas, as mulheres precisam esperar os maridos comerem primeiro. Os indianos são sempre muito hospitaleiros. Por onde a gente passa, sempre nos oferecem algo. Agora, por exemplo, nos sugeriram experimentar essa iguaria. Uma espécie de um leite misturado com pequeno macarrão. E é bom, hein? Great. It's great. Parece uma festa de carnaval. O desfile dos sadhus atrai uma multidão. Este grupo se pendura onde dá. Os sadhus vão subindo nos automóveis e, independentemente da quantidade de pessoas, saem em carreata pelas ruas de Haridwar. Aqui, por exemplo, ó, não dá nem pra gente contar de tanta gente que tem lá em cima, mas 2, 4, 6, tem pelo menos umas 8 pessoas só ali em cima, fora as que estão aqui embaixo, ó. Deve ter mais umas 10. Quer dizer, um carro como esse, que normalmente levaria 12 pessoas, hoje tem o dobro. Os sadhus esbanjam estilo. Apesar do calor e da falta de espaço até para andar na rua, o povo não desanima e percorre quilômetros. Famílias inteiras fazem questão de participar de uma das festas mais populares da Índia. E lá do lado de lá, olha quanta gente esperando
para ver o grande desfile. Entre os sadhus não existe casta, não existe discriminação de sexo necessariamente. Se aceite até pessoas com deficiência, que têm muita dificuldade de ser aceitas na sociedade indiana, são aceitas entre os sadhus. Esta antropóloga brasileira estuda há 10 anos o comportamento dos sadhus. Eles têm uma visão de tempo que é sempre mutável, né? A época atual não deve ser igual à época anterior. Ela tem que estar sempre em mudança. Como um rio. De volta ao Himalaia, seguimos em busca da nascente do Ganges. Olha só o que nós encontramos no meio da floresta. Lá no alto da árvore, uma família de macacos se alimentando. Parece que nós chegamos na hora do almoço deles. Nós estamos agora a 2.500 metros de altitude e chegamos ao local onde vamos dormir. Vai ser perto daquelas casas ali que são usadas pelos pastores da região como abrigos para os animais durante o verão, que é quando o mato cresce aqui e o gado vem pastar. Em meia hora, nosso acampamento está montado. E aí é reverenciar o Himalaia. O visual do Himalaia é tão exuberante quanto o rio que nasce dele. O fascínio de um fim de tarde perfeito e gelado. A fogueira ajuda a esquentar o corpo. Quando o dia amanhece, um momento inesquecível. Recomeçamos a trilha E precisamos da ajuda de moradores da região para carregar nossas roupas e equipamentos. Os homens seguem um atrás do outro. O costume do país dá origem à expressão fila indiana. A cada passo, o ar fica mais rarefeito e a respiração ofegante. Mas a recompensa vale todos os esforços. A cordilheira do Himalaia se estende por 7 países. Os primeiros sinais de como nasce o rio Ganges começam a aparecer. Montes de neve, como esses aqui, se juntam nas montanhas e derretem com o sol, formando lagos como esse aí embaixo. Essas lagoas se juntam às nascentes, formando a bacia hidrográfica. Várias nascentes, algumas congeladas e inacessíveis, são o berço desse gigante. O som do Ganges no Himalaia é bem diferente de quando passa pela cidade. Nós conseguimos chegar a 3.200 metros de altitude. É o topo de uma das montanhas. Normalmente toda essa área estaria coberta de neve, mas hoje não há um floco sequer, só atrás daquelas montanhas. Essa é uma preocupação muito grande dos ambientalistas, porque se não há degelo, não há água para 1 bilhão de asiáticos que dependem dessa cordilheira para matar a sede. Essa cena aí pode se tornar cada vez mais rara. Há 4 anos morando no Himalaia, o rapaz mostra como a família consegue água. Um córrego passa pela propriedade e essas mangueiras garantem o abastecimento. O jovem fala que a neve tem diminuído ano a ano e que muitas vilas já não têm água. Enquanto a água diminui, a população não para de crescer. E a demanda por alimentos também.
É de forma artesanal que a agricultura se mantém no Himalaia. Olhando assim, parece que tem uma escadinha na montanha. E esse não é um fenômeno natural. Cortar a colina faz parte de uma estratégia. Em cada degrau, os agricultores conseguem um terreno plano. Muito mais fácil semear e colher assim do que no morro. O produtor diz que tinha 15 anos quando começou no campo e que hoje planta mais trigo e batata que não exigem tanta água. Nessa imagem, a gente observa a redução no nível do Ganges. O povo indiano sobreviveria sem seu rio sagrado? No Kumbh Mela, o Ganges é o cenário do momento mais esperado. O banho coletivo dos sadhus. O mergulho é no momento exato em que o planeta Júpiter se alinha à Terra e à Lua. Essa é uma cena que só vai se repetir em Haridwar daqui a 12 anos. O mito do Kumbh Mela trata de uma briga entre deuses e demônios por um néctar que garante a imortalidade. Com a disputa, caíram 4 gotas em 4 cidades da Índia, escolhidas para receber o festival a cada 3 anos. Kumbh significa jarro e Mela, o néctar dos imortais. Ser imortal no sentido de não estar sujeito a as regras desse mundo, né? E as restrições especialmente desse mundo. Esses são os sadhus. Eles andam sem sorte ou o rio não é mais o mesmo? Para saber a resposta, a gente precisa viajar. Nosso destino, Varanasi. E nós vamos de trem. Agora já é quase 1 da manhã e olha que cena curiosa. As pessoas deitam e dormem aqui na estação de Delhi à espera do embarque. A polícia tenta colocar ordem. É uma multidão para poucos trens. Trens antigos e pouco confortáveis. Nós estamos tentando chegar até a nossa cabine. O trem deveria partir às 8 da noite. Saiu com 5 horas de atraso. No nosso vagão não há poltronas, mas camas, na verdade triliches, como esse aqui, ó. 1, 2, 3. Nós vamos ocupar a de baixo. Boa noite. Nosso objetivo, mostrar onde o Ganges é mais poluído. No caminho, uma Índia inusitada e, de certa forma, difícil de entender. Na primeira parada, uma surpresa. Um boi dentro de uma loja. Deitado, folgadão, tranquilo, perto do balcão. Ele é também um animal sagrado no hinduísmo. Para o comerciante, a inesperada visita é como uma bênção. Outra região e mais uma esquisitice. Essas mulheres aí, ó, pegam no pesado. O trabalho delas é garantir fogo. As mulheres se unem no mutirão para se ajudar. Sem usar luva ou nenhum tipo de proteção, elas manipulam o esterco, fazendo pequenos montes que depois ficam ao sol por 1, 2 dias. Seco, esse esterco é usado como se fosse tijolo. Olha ali em cima. E o esterco mole para dar o acabamento como se fosse um cimento. Assim elas vão fazendo essas torres de esterco e essas torres depois são aproveitadas dentro de casa, como se fosse uma lenha,
para aquecer o ambiente ou como se fosse um gás de cozinha para fazer comida. As pessoas pegam nas ruas as fezes dos animais. Elas usam escadas para moldar as torres, que têm uma estética própria. A trabalhadora conta que ficam aqui de 6 meses a 1 ano. Enquanto ela fala, repare nas mãos. Elas ficam assim depois do serviço. Quando chega nesse estágio aqui, já bem seca e durinha, as mulheres começam a desfazer todo o trabalho. Elas desmontam a pirâmide em pequenos blocos, como esses ali, que depois são levados para casa a pé. A comida no fogo de esteiro. Na casa da família, os poucos recursos não são suficientes para a lenha. O estrume seco é então colocado junto à madeira, porque assim o fogo dura mais tempo, explica a dona de casa. Durante a entrevista, o filho não para quieto. Ansioso pela comida que está no fogo? A questão é quando as crianças precisam ajudar a manter a casa. long. 6 metros de tecido, tudo feito à mão. O vendedor fala o preço: 7.000 rúpias, a moeda indiana, o equivalente a R$280. Mas quem faz esses tecidos? Este menino trabalha 12 horas por dia e ganha 10 rúpias. Acredite, são 40 centavos por dia de trabalho. A fábrica de tecidos esconde um crime: a exploração de mão de obra infantil. Mãos delicadas para um trabalho minucioso. É que as crianças entrelaçam com facilidade o emaranhado de fios na tecelagem artesanal. Deixam a costura mais firme. A exemplo do Brasil, o trabalho infantil também é proibido na Índia, mas só nesta fábrica, dos 35 funcionários, 8 são crianças que estudam de manhã e à tarde vêm ganhar dinheiro para levar comida para casa. Há 8 anos na tecelagem, esse homem vê o serviço como oportunidade numa região tão pobre. Trouxe os 3 irmãos para trabalhar com ele. Acredita que no futuro vão ter uma profissão. Quando pergunto sobre a idade de um dos irmãos, ele diz que tem 15 anos. Mas o garoto não aparenta ter mais do que 10. Nas fábricas de fundo de quintal, as crianças produzem lenços, roupas de cama, sares. Um modelo pode levar até 3 semanas para ficar pronto. E se for de seda, o dobro. Você compraria os tecidos se soubesse como são feitos? Continuamos a nossa viagem para Varanasi. O trem chacoalha a viagem inteira, mas a gente acorda mesmo é com os vendedores de comida. Pelo equivalente a R$1, compro 2 fatias de pão, omelete com cebola e chá. A 60 km por hora, o expresso avança pelo semiárido indiano. Nas rápidas paradas, quem desce tem que ficar esperto na hora de voltar. O que para nós pode parecer uma perigosa aventura, para eles é só rotina. Viajar de trem ainda é a opção de muitas famílias. É mais barato, comenta a moça. Nosso horário de chegada, olha ali, 5 para as 3. Como nós saímos de lá 1 da manhã, nossa viagem durou
14 horas. Quando a gente põe o pé na rua, é isso que acontece. As pessoas te cercam querendo oferecer prestação de serviço. No caso, todos esses homens aqui querem nos oferecer um táxi até o nosso hotel. Varanasi, que significa a porta de entrada do céu, se apresenta assim. A cidade mais sagrada do hinduísmo, uma das mais antigas do mundo e uma das 116 na rota do Ganges, mas que dá sinais de uma preocupação. O amanhecer revela o outro lado das oferendas. O pescador tenta manter o próprio espaço. Há 10 anos ele vivia só da pesca. Hoje a rede sai assim do rio. Uma cobra d'água, alguns peixes e 2 caranguejos apenas. Tudo vai ser vendido no mercado de Varanasi. Ele conta que a família depende do rio, só que muitas vezes precisa trabalhar como guia turístico para completar a renda. O pescador sabe que a água do Ganges está suja. Um dos motivos? Gente morta é jogada no Ganges. A cremação ilumina a noite em Varanasi. Não podemos nos aproximar. De longe acompanhamos o ritual da despedida, uma das tradições mais respeitadas no hinduísmo e que gera também preocupação. De 100 a 400 corpos são cremados todos os dias às margens do rio sagrado. Cada cerimônia custa no mínimo o equivalente a R$200. As famílias que não podem pagar usam os crematórios públicos. As madeiras usadas para colocar fogo nos corpos estão por todos os lados. Estão empilhadas nas ruas, nas escadas. É comércio que funciona 24 horas. As madeiras usadas na cerimônia são consideradas nobres, como a figueira e o sândalo. Elas não deixam que o cheiro da cremação se espalhe pelo ar. Esse homem trabalha na organização das cerimônias e entoa o mantra que as famílias cantam para o parente que morreu. Ele explica que depois da cremação, as famílias podem recolher as cinzas ou jogá-las no Ganges. E em alguns casos, os corpos são jogados direto no rio. No quintal desta casa, o rio é paisagem que preocupa. Virbranda luta há 40 anos para despoluir as águas sagradas. É um especialista no assunto e garante que a cremação é o menor dos problemas. Ele se questiona sobre o que aconteceria se as pessoas fossem proibidas de usar o Ganges, se não pudessem se entregar à fé. Milhares de indianos acreditam no poder de cura do rio. A família reunida veio buscar um pouco de água. A esposa desse homem sente muitas dores na perna. Se os tratamentos médicos falharam, quem sabe o Ganges ajuda. O comerciante de 24 anos mostra o pequeno altar onde repete todos os dias o seguinte ritual. Um pouco de água do Ganges de manhã e à tarde nesse potinho.
o suficiente para garantir vida longa e prosperidade, ele acredita. O jovem conta que o grande poder do Ganges é que a água é sempre a mesma, ano após ano. Será? Para qualquer estrangeiro, é difícil entender a devoção pelo rio. Nem o esgoto abala a fé. As crianças brincam e a sujeira está bem ali, ao lado. Sim, o Ganges é sujo, muito sujo. O índice de poluição chega a ser 750 mil vezes superior ao limite considerado como tolerável pelos ambientalistas. Água, que é o significado da vida para milhões de indianos. Sou de Brasília. Eu sou de São Paulo. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por aqui, uma placa com tradução para o inglês é normal. Mas e para o português? Há um aviso em português. No dia 5 de abril, segunda-feira, retomaremos as atividades normais. Isso, Por quê? Tem muita gente brasileira vindo aqui? muita gente. Aí Só necessário nessa- se faz pôr o aviso em português. Só nessa temporada, cerca de 300 brasileiros vieram até aqui. Aqui em Rishikesh é onde mora o único sadhu brasileiro. Ah, aqui é sua filha. É aqui a minha filha. O Exatamente. senhor é casado? Eu sou casado ainda no papel, na verdade, mas não sou mais casado. Né? Eu sou um ser humano completamente livre. Prem Baba começou com as aulas de yoga nesse jardim. Eram 4, 8 pessoas. Hoje são milhares. 20 dias de viagem pela Índia. Em plena primavera, a temperatura deveria ser amena, ou não. Estamos agora em Bodh Gaya. Uma das cidades mais quentes do mundo. Exagero? Nada disso. A temperatura em Bodh Gaya chega a 47 graus entre maio e junho. Até as vacas procuram sombra. E onde há água, tem também muito movimento. Das 10 da manhã às 3 da tarde, as ruas da cidade histórica ficam vazias. Por causa do calorão, as pessoas não gostam de sair de casa ou dos hotéis. Até os vendedores ambulantes, apesar da sombra, também preferem não trabalhar. Alguns taxistas tentam atrair os clientes. Mas cadê com esse calorão todo? Se pra gente já é difícil, imagine para quem literalmente tem que suar para ganhar a vida. O taxista de 66 anos diz que em apenas 2 meses chega a perder até 5 quilos. A toalha na cabeça ameniza o calor. Nessa época do ano não chove, comenta o rapaz. No momento da entrevista, a temperatura em Bodh Gaya era de quase 44 graus. Ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Foi instalado para manter a temperatura amena até para a meditação budista. Apesar do hinduísmo ser a religião de 8 entre 10 indianos, a cidade de Bodh Gaya é especial para o budismo. Aqui a Índia é vigorosa. Contemplativa. E quente, muito quente. O amor ao Ganges foge à compreensão de quem não vive na Índia. Em que outro lugar você vê pessoas disputando um pedaço de água? A cena é a mesma, da nascente à foz. Da primeira grande cidade por onde passa o rio, Haridwar, a última. A ponte, que lembra uma das mais modernas de São Paulo, marca o fim da trajetória do Ganges.
Calcutá é a última cidade por onde passa o rio antes de desaguar no oceano. A Calcutá do trânsito caótico tem fila até para atravessar o rio. A balsa parte lotada. O transporte que encurta o caminho dos moradores que trabalham do outro lado da margem é também o que nos conduz à Foz do Ganges. Temos companhia animada. E adivinha a cena que a gente encontra onde o rio termina. Depois de Calcutá, o Ganges entra na Baía de Bengala até chegar ao Oceano Índico. Leva com ele o segredo de todas as histórias, de toda a fé, de toda a esperança que desperta por onde passa.